Lá no Novo Testamento é uma das cartas de Paulo. E nós vamos abrir logo no capítulo 1. Tito acho que só tem 3 capítulos, né? É bem curtinho. E nós vamos abrir logo no capítulo 1. E vamos fazer aqui a leitura do capítulo 1, que também não é comprido, são 16 versículos. Tito, capítulo 1. Eu vou ler a Nova Versão Internacional. Os irmãos querem fazer o acompanhamento aí. Abram a Bíblia e vamos deixar a nossa Bíblia aberta, porque somos um povo que gosta de ter a Bíblia aberta. Amém? Sempre. Diz assim a palavra, irmãos. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho na fé em comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade como eu instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido ao lucro desonesto. É preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. E deem atenção a lendas judaicas, a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem Deus, mas os seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Veja o verso 1 do capítulo 2. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Amém? Eu quero fechar aqui, porque essa é uma conclusão interessante de Paulo para Tito. Tito era um dos discípulos de Paulo, acompanhava ele nas viagens e, assim como Timóteo, foi um homem que cresceu na maturidade da fé e tornou-se um líder, não é? Tanto é que Paulo está a dizer a Tito para ele poder constituir presbíteros. O presbítero, na verdade, é um pastor, ok? O termo presbítero, ele depois começou a ser traduzido como pastor, mas é a mesma função. Então, nós temos aqui um capítulo importante, eu quero só fazer uma oração para o Senhor poder falar no nosso coração hoje, amém? Pai, obrigado por este culto, obrigado pela Tua palavra, fala a nossa vida, que o nosso coração esteja disponível, Senhor, abra a nossa mente hoje, que a Tua palavra entre na nossa vida, fale conosco, transforme o nosso coração, e nós queremos que Tu és um Deus bom e maravilhoso, e a nossa vida está nas Tuas mãos, que esta manhã, estes próximos minutos, sejam proveitosos para a nossa vida e para o alimento espiritual que vamos receber, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós perguntarmos hoje, se tu saís na rua depois do culto, sem parecer um maluco, não é? E se fores perguntar a 100 pessoas diferentes, o que é Deus? Faz essa pergunta básica, o que é Deus? Eu acho que tu vais obter cerca de 80 respostas que vão diferenciar umas das outras. Porquê que isso é? Porque a espiritualidade moderna
ela abrange um vasto leque de coisas e de práticas e de crenças que focam muito na conexão pessoal com Deus, do bem-estar mental, no bem-estar emocional, na busca por sentido num mundo que é tão secularizado e tão difícil de se viver. Não é? Há uma diversidade de caminhos e mistura-se um pouco de cada coisa pelo bem da nossa mente. Então uma pessoa pode até professar uma fé em Deus, mas ela também faz uma meditação oriental, ela também gosta de se conectar aos seus chakras, ela gosta de falar com o universo, ela gosta de crer em algumas coisas do esoterismo, talvez ela incorpore algumas coisas do movimento Nova Era. Muitas vezes ela vai romper com dogmas religiosos, coisas tradicionais, coisas antigas, e ela diz, não, o que vale é a minha experiência direta, a minha autonomia direta com Deus. Há um autor, um sociólogo, que fez um livro que foi muito disruptivo, chama-se A Sociedade Líquida, o Bauman, e ele traz um conceito interessante. Nós vivemos numa sociedade líquida, que a partir ali dos anos 60, em que tivemos várias revoluções, revolução sexual, revolução... e nós tivemos aquela eclosão de movimentos sociais que aconteceram nos Estados Unidos, nós começamos a desprender os nossos laços que eram fortes, que eram rígidos. As nossas sociedades começaram a ficar muito mais individualizadas. Nós começamos a ter relacionamentos mais fracos, ligações mais fracas uns com os outros. E a partir daí tudo ficou submetido ao mercado. O que vale é o que eu posso obter em troca daquilo que eu tenho para oferecer, não é? Então, nesse mundo que nós vivemos hoje, nós nos afastamos daquilo que era a confissão. Nós antes aderíamos a uma confissão e subscrevíamos uma confissão, mas hoje nós não aceitamos mais isso. Nós temos uma sociedade que prega muito e tenta viver muito por uma ideia pessoal de Deus. Por isso é que eu fiz a pergunta. Se saíres hoje daqui e fizeres essa pergunta, o que é Deus, tu vais obter tanta resposta diferente, porque de facto cada um é condicionado a pensar que Deus é pessoal, que cada um tem o seu próprio Deus, que cada um cria o seu próprio Deus, e aquilo que lhe faz bem é o conjunto de crenças e práticas que ele vai aceitar e vai associar à sua vida. Olha, reparem o quão confortável é essa posição, não é? Ou seja, enquanto Deus for bom para mim, enquanto as características de Deus forem boas para mim, eu estou a subscrever, eu estou a aceitar. Mas eu, de forma muito inteligente, eu vou rejeitar as características e a confissão das coisas que me confrontam, que são difíceis, com as quais eu tenho que lidar, que são complicadas para eu renunciar. Essas coisas eu vou rejeitar. Eu não vou mais associar a minha crença. Então, as pessoas acreditam nas verdades se as verdades se alinharem ao que elas desejam que seja verdade. Eu vou repetir essa frase. As pessoas creem na verdade se a verdade se alinhar ao seu desejo do que é verdade. Toda a gente entendeu? Significa que eu só quero acreditar naquilo que eu desejo acreditar. E se algo que não está de acordo com o meu desejo, eu não aceito para mim como verdade. Mas nós estamos a falar sobre as marcas de uma igreja, o quê? Saudável. Amém, igreja? Se nós prezamos por cultivar uma igreja que é saudável, precisamos valorizar a pureza da doutrina, da confissão e resgatar, diz ao teu irmão, resgatar os valores que o mundo perdeu. Amém? Na semana passada falamos sobre a pregação. A marca principal de uma igreja saudável é uma igreja que prega a palavra, que expõe o texto bíblico, que tem a palavra como centro da sua vida. Se nós acertarmos nesse ponto, lembram-se que eu disse, todo o resto vai vir e vai se encaixar. E hoje há uma consequência de pregarmos a palavra, que é uma compreensão correta do Evangelho.
Amém? E uma compreensão correta da doutrina. Então hoje nós estamos a falar sobre uma teologia saudável. A segunda marca de uma igreja saudável é uma igreja que tem uma teologia saudável. Amém? E eu vou falar em 3 pontos o que é que eu compreendo por ser uma teologia saudável que nós devemos valorizar na nossa igreja, para a glória de Deus Pai. O primeiro ponto é o seguinte: o evangelho compreendido corretamente. Quem esteve na aula 1 do nosso curso de Novos Convertidos e Batismo? Foi boa a aula? Mintam, estou a brincar. Foi boa, não é? Eu acho que serviu para nós tirarmos algumas coisas do caminho e compreendermos o que é o evangelho de uma forma muito básica, simples, em 4 pontos importantes, não é? Deus, quem Deus é, o Criador, é justo. Depois, o ser humano, como ele é pecador e como ele caiu. Depois, Cristo, quem é que ele é, o que veio salvar, o rei que veio salvar e sofrer. E depois, a nossa resposta, qual é que tem que ser? Se nós passarmos por esses 4 pontos e compreendermos cada um deles de forma correta, nós vamos compreender o básico, o beabá do Evangelho. Amém? Então, nós temos que ter uma compreensão básica do que é o Evangelho. Esse é o primeiro ponto de uma igreja que tem uma doutrina, uma teologia que é saudável. Se nós pregamos a palavra, nós pregamos o Evangelho. Então, se o Evangelho é pregado, ele vai ser corretamente compreendido, não é? Vejam lá que essa introdução que eu dei, ela é completamente confrontada quando o Evangelho de fato é pregado. Quando nós perguntamos à pessoa o que é Deus e obtemos tantas respostas diferentes, na verdade é impossível coabitar, coexistir cada Deus pessoal que cada pessoa tem com o Deus que a palavra apresenta. Então, se nós pregamos a palavra, nós naturalmente, mesmo sem sermos combativos, sem sermos pessoas duras, sem sermos pessoas difíceis, naturalmente a palavra já vai criar uma espécie de confronto ao coração daquela pessoa que precisa ser confrontado. A compreensão correta do Evangelho, ela é essencial para moldar a nossa consciência de igreja. Se cada irmão que aqui está, se tu e eu entendermos o que é o Evangelho da forma correta, a nossa vida vai mudar. Amém? Eu quero que tu creias mesmo nisso. Se nós compreendemos o que de fato é o Evangelho, a nossa vida vai mudar. Porque eu compreendo quem eu sou, eu compreendo quem Deus é, eu compreendo a minha posição diante de Deus, eu compreendo como eu devo estar no mundo. E se cada um de nós tem uma consciência certa, o que nós todos juntos vamos fazer? Vamos fazer o que é certo. Amém? Então nós como igreja vamos andar na direção certa, vamos viver na direção certa e vamos pensar da forma correta. E aí tu vais sair daqui e lá no teu trabalho vais ser mais efetivo, vais influenciar para Cristo aquelas pessoas que lá estão. Tu na tua família vais ser um transformador, um líder, alguém que transforma o ambiente familiar onde tu estás. Então, se tu compreendes bem o Evangelho, tu és capaz de apresentar e de viver uma vida condizente com esse Evangelho. Em 8 de julho de 1741, isso já vai há muito tempo, havia nos Estados Unidos, que ainda não eram os Estados Unidos, porque a independência veio só a partir dos anos 80, não é? De 1700, mas já haviam os estados todos. E lá no Mississippi, havia um pregador muito conhecido chamado Jonathan Edwards. Ele nasceu na Inglaterra e migrou para os Estados Unidos. Ele fazia parte de um movimento chamado os Puritanos. Os Puritanos foi um movimento na Inglaterra que teve com vista purificar a doutrina e tornar a regressar àquilo que era correto. Porque a reforma já tinha caído na normalidade, então já tínhamos pastores que não acreditavam em Deus, estava uma confusão gigantesca. Os puritanos vieram resgatar e trazer um novo avivamento à Igreja do Senhor. Esse homem foi um dos mais prolíficos escritores. E ele, no dia 8 de julho de 1741, ele fez uma pregação chamada o seguinte: pecadores nas mãos de um Deus irado. Até aqui tudo bem. Mas essa
pregação vocês podem consultar na internet quando quiserem. Ela foi tão forte que Edwards, apesar de não ser um bom pregador, um bom orador, ele não tinha o dom da fala, mas enquanto ele pregava, as pessoas começaram a chorar copiosamente. Clamavam em voz alta por arrependimento. E outros, se agarraram às colunas da igreja porque acharam que o chão estava-se a abrir e o inferno ia engoli-los. Tal era o poder das palavras que estavam a ser pregadas. Tal era a convicção que aqueles corações sentiram para se arrependerem. O Edwards teve que parar e esperar que as pessoas se acalmassem para continuar o sermão. E depois do sermão ele apelou à unidade cristã. E essa pregação foi um dos grandes marcos do grande despertamento da América. A América é um país cristão, protestante, e foi muito por causa dessa pregação. Eu estou a chamar isto aqui porque se tu hoje fores ler essa pregação, tu vais ser completamente chocado pelas palavras que lá estão. Eu acho que se algum pregador pregar aquela mensagem hoje numa televisão, aquele canal vai ser cancelado na hora. Eu acho que se aquela pregação estiver em algum vídeo do YouTube, o vídeo vai ser denunciado e as pessoas vão ser obrigadas a deixar de ouvir. A pergunta que fica para nós é: essa pregação seria aceitável para os ouvidos de hoje? Muito dificilmente, irmãos. Porque lá em 2 Timóteo 4, do 3 ao 4, Paulo diz assim a Timóteo: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Olha que palavra interessante, fábulas, que é o que o ser humano crê sem crer em Deus, sem crer na palavra. Porque assim, todos nós cremos em alguma coisa. Quem não crê que Deus criou o mundo e diz que Deus não existe, na verdade crê em alguma coisa, tem algum tipo de espiritualidade. Mas nós nos desprendemos tanto da confissão que a nossa espiritualidade, ela é pessoal. E o que... Desculpa, eu tenho mesmo que beber água. E o que Paulo está a dizer a Timóteo, na verdade é isso, que no fim dos tempos não suportarão a sã doutrina. O abandono da doutrina saudável por uma versão que é consumível do Evangelho tem facilitado a rejeição da própria igreja. E aí, houve uma situação que aconteceu esses últimos tempos que me deixou muito pensativo. Quem aqui ouviu falar da morte daquele rapaz americano, Charlie Kirk? Deixou-me pensativo porquê? Não pela morte em si, que foi algo, não é, horrível, deplorável, enfim, mas por algo interessante. Fizeram um memorial a esse rapaz, não é? E aquele memorial foi uma mistura de várias coisas. A esposa dele falou, até deu um testemunho em que perdoava o assassino, muito forte. Foi um exemplo notável. Mas também foi um palco político, foram políticos para lá, também foi um palco de pregação, foram pastores, aquilo foi uma mistura à americana mesmo, não é? Como eles gostam de fazer, um espetáculo para tudo. Mas reparem que quando os pastores subiam àquele palco, eles faziam uma coisa. Eles diziam assim: o Charlie hoje está com o Senhor. Mas ele não está com o Senhor porque ele falou sobre a palavra. Ele não está com o Senhor porque ele tinha uma política certa. Ele não está com o Senhor porque ele morreu pela fé. Ele não está com o Senhor porque ele era um bom homem, um marido, um pai de família. Apesar dele ser isso tudo, o Charlie hoje está com o Senhor porque ele confiou em Jesus para a sua salvação.
E eu vi isso em 2, 3, 4, todos os pastores que subiram àquele palco disseram exatamente essas verdades. E aí o que eu parei para pensar é o seguinte: por que é que quando entramos nas igrejas não temos ouvido uma coisa que tem sido pregada num palco político? Porque é que foi preciso, necessário, um evento secular, não cristão, para que o evangelho fosse pregado. É muito triste, é revelador, é constrangedor nós pensarmos que a igreja, o lugar onde o evangelho devia ser pregado, não o está a ser. Mas Cristo promete-nos uma coisa: o evangelho será pregado onde for, com quem for. E se a igreja se recusa a pregar o evangelho, como a palavra diz, as pedras clamarão. Porque o evangelho não deixará de ser pregado. Só que como igreja, irmãos, nós temos que resgatar o lugar do evangelho. Ele é em cima do púlpito. Ele é na boca do pregador. Ele é na boca do cristão. Não deixes com que a tua função fique nas mãos de outra pessoa que não tu. Pergunta-te isso: a tua fé, ela é moldada pelo evangelho bíblico? Ou nós estamos a adaptar a nossa fé ao gosto da cultura? O convite é: examina a tua vida, examina a nossa igreja, olha para a nossa igreja, examina o que tu consomes, examina o que aparece no teu telemóvel e faz esta pergunta, querido irmão: é centrado em Cristo? É centrado na cruz? É centrado na condição do teu pecado e na vida que Cristo te dá? Ou será que estamos a seguir coisas apenas motivacionais? Ou será, como Paulo diz, estamos a cair em fábulas e a rejeitar o evangelho? A saúde da tua alma e, por consequência, a saúde da nossa igreja depende dessa resposta, amém? Tu precisas ser saudável espiritualmente. Se tu fores saudável espiritualmente, a tua igreja vai ser saudável espiritualmente. Então, é isso. A compreensão do evangelho correta é aquilo que vai ditar o resto da nossa vida. Vamos então resgatar, amém? Segundo ponto é: a teologia saudável corrige o caminho da igreja. Diz ao teu irmão isto: a teologia saudável corrige o caminho da igreja. E tu vais aguentar comigo aqui mais 15 minutinhos, amém, igreja? Quanto tempo tem a igreja de Cristo? Digam lá, quem pode dizer? Quanto tempo tem a igreja de Cristo? Hã? Com confiança, vai? 2000, Sérgio sabe. 2000 anos. 2000 anos. Não é ontem. A igreja do Senhor não tem 10 anos. A igreja cristã Nascer Novo tem 13, 14 anos. Não, desculpem, 17, 18. Já estava ruim. Já tenho 17, 18 anos. 2007, não é? 18. Mas, irmão, há muita coisa antes de nós. Nós não somos a última bolacha do pacote, a Coca-Cola do deserto. Não é? Deus já fez coisas maravilhosas no seu povo muito antes de nós. E essas coisas duraram 2000 anos. O que eu quero dizer com isso é: o Espírito Santo sempre corrigiu a sua igreja quando a sua igreja tinha compreensões erradas. Ele vinha e corrigia o nosso entendimento sobre a palavra. O caminho da igreja foi desafiante ao longo da história. Primeiro, a igreja foi perseguida, teve que lidar com perseguição. Só que depois de ser perseguida, ela cresceu tanto que ela teve que lidar com outro problema, a expansão. Tudo que cresce demais dificilmente tem controle, certo? Só que depois dessa expansão e como consequência dela, a igreja teve que lidar com a preservação da doutrina. E sabem o que aconteceu? Em cada século, levantava-se uma dificuldade e a igreja tinha que lidar.
Lá no século I temos na Bíblia os judaizantes queriam que o povo que se convertesse iam novamente ser circuncidados. A igreja teve que lidar com o gnosticismo, porque eles diziam que a encarnação não era real, Cristo não ressuscitou dos mortos, Cristo não veio ao mundo em corpo, Cristo só veio espiritualmente. E eles começavam a pregar dentro das igrejas. O pessoal se reunia e de repente aparecia um doidinho e dizia: não, Deus é muito grande e muito bom para ter vindo em carne. A carne é pecadora, como é que Jesus veio em carne? E os irmãos que estavam ali pensavam: pois, realmente, se a carne é ruim, por que é que Jesus veio em carne? E aí começavam a ouvir, e depois veio o arianismo que dizia assim: olha, Cristo dizia que o Pai é que é bom, Cristo não é como o Pai, Cristo não é divino como Deus, ele foi criado por Deus. Século 3, 4. Sabelianismo, modalismo que dizia assim: olha, na verdade a trindade é uma trindade, mas cada um existe de uma vez. Ou seja, quando há o Filho, o Espírito e o Pai não existem. Quando há o Espírito, o Pai e o Filho não existem. Quando há o Pai, não existem os outros. É como se Deus assumisse funções diferentes. Eu estou-vos a dar aqui só algumas opções. Nestorianismo dizia assim: Deus, Cristo, veio como homem e como Deus. É verdade, mas quem morreu na cruz não foi o Cristo divino, foi o Cristo homem apenas. Heresia. O monofisismo dizia que Cristo só tinha uma natureza, negavam a natureza dupla de Cristo. Na Idade Média vieram várias heresias. O catarismo dizia que o mundo material era mau. Eles chegavam ao ponto de matar mulheres grávidas, porque a matéria era má e eles queriam que isso acabasse, não é? O mundo material é mau. Durante a Reforma veio uma ideia de Pelágio. Dizia assim: olha, nós nascemos como uma tábua vazia. Não temos a herança do pecado. Cada um escolhe pecar, mas se ele, na sua vida, não pecar, ele nem precisa de Cristo, que ele vai ser salvo. E depois, mais próximos de nós, século XX, o liberalismo teológico, que vai dizer assim: o cristianismo não é uma história real. Na verdade, é tudo uma história ética, uma experiência. O que Cristo veio fazer é nos ensinar a ser boas pessoas. O que nós, na verdade, temos de herança do cristianismo é um padrão ético-moral muito benéfico para a sociedade, mas os milagres não aconteceram, a Bíblia não é inspirada por Deus. E hoje continuamos com muitas dessas coisas, mas a igreja teve que dar resposta a isso tudo. Se a igreja incorporasse essas ideias, a igreja tinha acabado. E nós não estávamos aqui. Então, o que é que eu quero ensinar para vocês hoje? É que Deus levantou homens e mulheres preparados com doutrina saudável para combater os desvios que alguns queriam trazer sobre a igreja. Quem entende o que eu estou a dizer, diz amém. Então nós temos uma função, que é estarmos preparados para que o Senhor corrija o caminho da sua igreja e que nós possamos combater aquilo que não é condizente com a palavra de Deus e possamos estar puros diante do mundo. Pedro, quando escreve a sua segunda carta, ele diz assim: no meio do povo surgirão falsos profetas, e assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias, e aqui destruidoras. Heresias que destroem, que corroem a igreja por dentro. Então, irmão, importa o que nós cremos sobre Deus. É importante quem Deus é para nós. É importante o que nós cremos sobre Jesus Cristo. É importante o que nós cremos sobre nós mesmos. Isso tem muita importância e tu nunca podes negligenciar essa verdade. Amém, igreja? Então veja comigo. E importa
o que cremos sobre a igreja e sobre o mundo. Então, uma igreja saudável é aquela que reconhece a necessidade de se sustentar na sã doutrina. Nós precisamos que tu sejas preparado para combateres o bom combate. Amém? Porque um dia vai bater na tua porta um testemunha de Jeová que estudou durante horas e horas e horas e horas para tentar te convencer que a tua fé é falsa. Um dia tu vais ser abordado por alguém que não crê em Deus e que vai te dar argumentos fortes para dizer que Deus não existe. Um dia, dentro da tua casa, da tua família, talvez o teu filho vai ter dúvidas sobre a fé dele. E tu precisas estar munido pelo conhecimento da palavra para que possas ser um combatente na obra do Senhor. Amém? Nós tratamos às vezes a igreja como um hospital. E isso é uma imagem bonita. A igreja é um hospital para os doentes. Vem aqui e fica. Mas repara, quem fica no hospital é quem está sempre doente. Quem precisa sempre de cuidados. E sim, nós temos que ter esse cuidado sempre. Mas alguém, um dia na sua vida, tem que ter capacidade de se levantar e ir para a frente da batalha. A igreja é um exército antes de ser um hospital. E nesse exército também há o hospital de campanha, sabem? Há o hospital do exército. Mas o hospital do exército não tem televisão no quarto, não tem coisinha boa, ar-condicionado, não. Chega aqui, trata das feridas, põe aqui uma compressa, resolve isso, faz a operação rápida, sangue cai no chão, mas quando ele estiver pronto, ele vai voltar para a frente da batalha. E é isso, para isso que Deus nos chama, para que possamos ser um exército, que a nossa primeira função na igreja não é sermos apenas curados, mas é podermos lutar pela palavra de Deus. Vejam em Efésios 6, coloquem a armadura do Senhor. Quem coloca a armadura é quem vai para o campo de batalha. Não faz sentido dizer, coloca a armadura e senta-te na tua cama. Não. Coloca a armadura e vai para a guerra. Aleluia. Então nós temos que ter presença no mundo para que o mundo conheça a verdade. Amém? E eu vejo que, infelizmente, a igreja tem fugido dessa responsabilidade, mas nós não fugiremos. Aleluia. E para acabar, irmãos, a teologia protege a igreja. Amém? Em Mateus 7,15, Jesus diz que viriam lobos vestidos de cordeiros. Por que é que um lobo vem vestido de cordeiro? Porque ele quer se infiltrar dentro da igreja. E quando ele estiver infiltrado, ele devora as ovelhas, não é? Mas a teologia correta ensina que nós temos um muro de proteção à volta da igreja. E isso é a doutrina certa, irmãos. Ela nos protege, porque ela mostra que Deus é Deus e as suas características e o seu caráter, e não quem nós gostaríamos que Deus fosse. A teologia correta nos protege porque ela expõe os falsos mestres que tentam se infiltrar no nosso meio, que torcem as Escrituras para satisfazer os desejos humanos. Ela dá firmeza à nossa fé, para que não sejamos, como diz em Efésios, levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Uma igreja que é sólida na sua doutrina, ela não é fria, ela não é arrogante, como algumas pessoas podem pensar. Na verdade, ela é uma igreja protegida. É como uma casa construída sobre a rocha. Vem a tempestade, vem os ventos de doutrina, vem uma tentativa do lobo em pele de cordeiro entrar. No entanto, ela é um lugar firme e protegido contra as investidas do inimigo. E é por isso que nós permanecemos firmes, porque nós cremos naquilo que a palavra nos ensina para crer. E se nós pararmos com isso, toda a nossa proteção cai por terra. Nós começamos a deixar entrar os falsos mestres, começamos a deixar que os ventos de doutrina nos levem e nos tirem do nosso pé. Mas nós temos que nos manter firmes na palavra.
Então, assim, mas sei lá, doutrina, a igreja ensina muita palavra, mas vamos partir disso. A palavra é boa, mas vamos sair disso. Não vamos sair disso, não vamos sair da palavra. Não podemos, é uma questão de sobrevivência. Sobrevivência. Sabe, o problema não é se as portas da igreja fecham, é se as portas continuam abertas e a igreja desaparece. E eu creio que quando nós olharmos para a nossa igreja, nós vamos priorizar a doutrina saudável, para que possamos olhar para nós e dizer: Senhor, ajuda-nos, Pai, a ensinarmos o que vem da Tua palavra. Ajuda-nos a não ensinarmos aquilo que é a nossa emoção no momento, a nossa ideia no momento. Talvez a gente sinta que Deus tem que ser de um jeito, mas a palavra diz-nos não. E nós vamos, antes de queremos que a palavra se submeta a nós nos vamos submeter a ela. Nós vamos dizer: Senhor, corrige-me. Faz com que eu me submeta debaixo da Tua palavra, para que eu não seja enganado, Senhor. E aí, a partir daí, nós vamos viver uma vida saudável, amém? Mulheres, entendam a vossa função de acordo com a palavra. Homens, entendam a vossa função de acordo com a palavra. Pastores, lembram-se aqui em Tito, o que é que diz? Os pastores, os presbíteros têm que ser desse jeito. Isso é o que a palavra diz, a doutrina é assim. Se nós negociarmos o que está aqui, nós começamos a perder, porque estamos numa guerra, irmão. E nós não perdemos porque deixamos de vir à igreja só. Isso é um ponto final já na nossa caminhada. Sabem, não é quando a gente deixa de crer em Deus. O deixar de crer em Deus já é o final da caminhada. Nós começamos a perder antes disso. Nós começamos a perder quando flexibilizamos a palavra, a pregação, quando ensinamos aquilo que a palavra não nos ensina, quando passamos a decretar, a declarar na nossa vida coisas que a palavra não declara. Isso é o começo da nossa queda, irmãos. Não vamos permitir que o inimigo tenha sequer um avanço contra a nossa igreja e contra a nossa vida. Amém, igreja? Seja firme, seja firme. Diga ao Senhor que tu estás disponível para combater o bom combate. E combater o bom combate é ser como Cristo foi. É perdoar, porque é o que Ele nos chama a fazer. Não é odiar, não é tratar mal aquilo que nos tratam mal, é dar a outra face. Isso é ser como Cristo foi. Então, nesse mundo difícil que vivemos, nessa mudança toda que estamos a viver, nós estamos em tensões em todo lado. Tudo está a correr mal. Politicamente temos extremos em todo lado que estão a tentar lutar para nos convencer de que a proposta deles é a certa. Mas tu e eu, antes de sermos alguma coisa na política, nós somos cristãos. Nós somos filhos de Deus. E o Evangelho molda a tua posição na política e molda a tua posição na sociedade e no mundo. É do Evangelho que parte a tua vida e não o contrário. Então, eu queria que nós orássemos para que pudéssemos ir para o nosso lar hoje com essas verdades a martelarem na nossa mente e na nossa cabeça. Amém, irmão? Fecha os teus olhos hoje em nome de Jesus. Pega na mão do teu irmão e nós vamos orar uns pelos outros. Amém? Senhor Jesus, eu quero orar pela vida dos meus irmãos, aquele que está aqui do meu lado, que eu amo, que eu me preocupo, que está comigo nessa batalha, que vamos juntos vencer as investidas do inimigo. Senhor, o meu irmão é teu, eu não aceito que ele seja desviado por doutrinas falsas, por ensinamentos falsos. Ajuda-nos juntos, Senhor, a lutar por uma igreja que se preocupa com a doutrina saudável. Ajuda-nos a juntos, meu Pai, lutarmos por aquilo que é certo, lutarmos por aquilo que a Tua palavra nos chama a lutar, a rejeitarmos, Senhor, esse mundo que cria deuses pessoais para cada um, mas que nós possamos olhar para Ti, olhar para a Tua revelação e nos colocarmos debaixo da Tua autoridade, Senhor. Ajuda a Tua igreja a ser fiel a Ti, a alcançar o próximo, não da forma errada, não ensinando uma doutrina, um evangelho errado, mas sendo corretos com a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, meu Pai, a nos mantermos firmes, Senhor, em nome de Jesus, a sermos diferentes, Pai, a sermos novas pessoas em cada esfera da nossa vida, Senhor. Obrigado
Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado por essa série de mensagens. Obrigado porque Tu amas tanto a Tua igreja, Senhor, que Tu não permites, Pai, que ela viva enganada, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu oro para cada um aqui presente, que a Tua paz, o Teu conselho, o Teu amor, a Tua presença acompanhe, esteja conosco em cada momento, Senhor. Aqueles que têm sentido, meu Pai, inúteis na Tua palavra, inúteis na Tua igreja, inúteis, meu Pai, na Tua obra, meu Pai, vivifique esse coração, Senhor. Traz, meu Pai, uma nova vida, Senhor. Traz um desejo pela Tua palavra, que o mundo não consiga controlar, Senhor. Coloca uma paixão, meu Pai, uma obsessão por Ti, Senhor, pela Tua palavra. Nós oramos, nós Te agradecemos por este culto, abençoamos a vida de cada irmão, em nome de Jesus, amém.